pessoas lindas, sejam bem-vindos. Hoje são 26 de janeiro. Gente, perdi a noção do dia, mole. 26 de janeiro. E a gente vai iniciar aqui com Provérbios, capítulo 26. Então, vamos lá, Cauã, escreve aí pra mim. Provérbios, capítulo 26. E vamos pra cima para poder fazer essa leitura. Hoje a live vai ser bem curtinha, porque hoje eu vou resolver a minha questão da identidade. E aí não é a minha identidade saber quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou, mas eu vou resolver a questão da cédula, do papel, que diz quem eu sou, quando eu nasci, fala tudo sobre mim. Então, a cédula de identidade. Então, a live vai ser bem curtinha, eu vou fazer aqui a leitura do Provérbios capítulo 26, e aí a gente vai encerrar com uma oração. E eu quero que hoje seja a terça-feira mais linda da vida de vocês. E creiam que Deus, Ele quer usar vocês para algo que só vocês sabem fazer. Então, descubram qual é a sua habilidade, a sua grande habilidade, para que você realmente possa fazer o que Deus chamou você para fazer, tá bom? Então vamos lá. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo o freio, para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Ravena, bom dia, seja bem-vinda, querida. Cauã, vamos colocar o dedinho no coraçãozinho, gente. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Bom dia, Delina, bom dia, Ravena. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo se pendem frouxas, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, gente, aqui a gente está ouvindo muito no Provérbios de hoje falar sobre o tolo. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a boca. Então aqui, gente, está falando sobre o preguiçoso e está falando sobre o tolo, tá bom? Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança a si faíscas, flechas e mortandades. Assim é um homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem do contencioso, para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados, que descem ao íntimo do ventre. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando se te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra
esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Gente, bom dia! Tati, bom dia! Ingrid, bom dia! Leonai, sejam todas bem-vindas. Olha só, eu avisei aqui no início que hoje a live vai ser bem curtinha, porque hoje eu vou resolver uma questão relacionada à minha identidade. Mas qual é essa identidade, Flávia? Você já não sabe qual é a sua identidade? Sei. Eu sou filha de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. Só que eu preciso resolver a questão da minha cédula de identidade, o papel, tá bom? Então, vamos lá, vamos deixar Deus, né? Deus falar conosco. Como que você está? Como que você acordou nessa manhã? Quais são os desejos, quais são as coisas que ardem dentro do seu peito? Então, muitas das vezes, a gente se sente perdido, sem direção, sem saber para qual caminho seguir. Mas, quando a gente pede direção para Deus, quando a gente olha para o alto e a gente começa a não dar atenção para os ruídos e não se distrair pelo caminho, a gente começa a caminhar de maneira mais assertiva aqui na Terra. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu sei que eu já estudei muito, eu sei que a minha experiência de vida é uma experiência de vida muito tremenda, muito forte, muito grande. Mas eu sei também que você já viveu as suas experiências. Você tem toda uma experiência de vida que eu não tenho. E Deus, ele já trouxe você nesse lugar aí onde você está. E se esse lugar não é o lugar onde você deseja estar, se Deus já entregou promessas a você, então pessoas já foram usadas por Deus para dizer aonde ele vai te colocar, e você está muito longe desse lugar que Deus disse, o que você está esperando para sair desse lugar de conforto, para sair de repente dessa escassez que você está vivendo? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente escolhe ficar. Nós escolhemos ficar nesse lugar, nesse deserto. E por quê? Porque é confortável. A gente já sabe como é. E apesar de ser um lugar ruim, a gente escolhe ficar ali, porque a gente já sabe. A gente já sabe tudo que vai acontecer. A gente já sabe que a gente vai abrir a geladeira está vazia. A gente já sabe que o próximo talão de energia vai chegar e às vezes a gente não vai ter dinheiro para pagar. E essa escassez é algo normal. Então, por ser normal, você vai vivendo isso. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus não chamou você para viver o normal. Nós devemos viver todas as coisas que são naturais. E a prosperidade, ela é natural. Então, a Tati está dizendo, e na vida, sem saber para onde ir. Então, quantas vezes nós não sabemos para onde ir? Mas aí, a gente pergunta para ele, qual é o caminho que eu devo seguir? E ele fala, ele nos mostra qual é o caminho. Só que a gente continua teimando. E a gente continua escolhendo ir pelo caminho que a gente acha mais fácil. Então, quais foram as oportunidades que você já perdeu na sua vida? Quais foram as coisas que você deixou de fazer porque você acreditou que você não era capaz, mas você não se permitiu? Então, quantas vezes você falou não? Não. Por quê? Porque você tinha medo. Tinha medo do desconhecido, medo do novo. Só que Deus, ele estava te dando uma oportunidade de você começar uma transformação na sua vida. Então, eu convido você, nessa manhã de terça-feira, para realmente pegar uma folha de papel, uma caneta, e você vai escrever nessa folha de papel 3 coisas, 3 motivos
coisas que aconteceram na sua vida, que foram motivos de grande alegria. E você vai escrever também, nessa mesma folha de papel, 3 coisas que foram motivo de grande tristeza. E depois que vocês escreverem esses 3 motivos de grande alegria e esses 3 motivos de grande tristeza, eu quero que vocês respondam algumas perguntas. Então vamos lá, eu vou repetir. 3 motivos de grande alegria. Eu não sei quais são esses momentos. De repente o nascimento do seu filho, de repente o seu casamento, de repente você ter passado num concurso, ter concluído a faculdade. Então você vai colocar no papel 3 motivos de grande alegria. E depois que você colocar esses 3 motivos de grande alegria, você vai escrever embaixo, vai responder a outra pergunta. Quais foram os 3 motivos de grande tristeza que você viveu na sua vida? E depois que você finalizar essa tarefa, eu quero que você, entre esses motivos, escolha entre os bons e os ruins o que mais mexe com você. Então vamos imaginar, por exemplo, eu vou contar para vocês o meu motivo. O que mais mexe comigo é a minha libertação do alcoolismo. Então, esse é um motivo para mim que, me move, mexe comigo. Por quê? Porque vencer o alcoolismo faz com que todas as coisas que eu vivi lá atrás se tornem pequenas. Flávia, mas você está dizendo que o nascimento dos seus filhos não foi importante? Não, foi. Como o nascimento deles, como eu passar na faculdade, como eu conseguir me formar, como eu vencer e passar nos concursos. Muitas coisas aconteceram que foram muito boas e coisas também ruins, muito fortes. Só que, entre todas as coisas que eu vivi, esse nascimento, esse renovo, esse renascimento aconteceu quando eu fui liberta do álcool. Então, o meu motivo, a coisa principal é essa libertação do alcoolismo. Então, dentre os motivos que você anotar, você vai escolher um. E aí, o que você vai fazer? Se o motivo que você escolheu for bom, você vai responder algumas perguntas. Então, eu vou dar um tempinho para você anotar aí o que é para você fazer. Então, 3 motivos, 3 coisas muito boas que aconteceram na sua vida e 3 coisas muito ruins que aconteceram na sua vida, tá bom? Depois que vocês anotarem, vocês agora vão escolher entre todas essas coisas, essas 6 coisas que você anotou, você vai escolher uma coisa que seja boa ou ruim. Eu quero que você coloque o que mais mexe com você, tá bom? Então, vamos lá. Se você escolher uma coisa boa, você vai fazer o seguinte, você vai começar a responder algumas perguntas, tá bom? Eu quero que você coloque quais são os sentimentos positivos quando você lê essa coisa daí. Eu quero que você escreva quais são as alegrias de saber que você viveu aquilo dali. Segunda coisa que você vai responder: quais são os comportamentos positivos que você tem hoje relacionados a esse motivo bom que você escolheu? 3. Você está precisando trazer esses sentimentos para a sua vida atual? Então, eu venci o alcoolismo. Quais são os sentimentos que eu posso trazer hoje para a minha vida? Para me fazer alavancar, prosseguir e continuar. E como eu poderia fazer isso? Então, como você pode trazer esses sentimentos bons para você hoje, no que você está vivendo? Se você escolheu algo ruim, você vai responder outras perguntas, tá bom? Então, vamos lá. O que dependia de você quando esse algo ruim aconteceu na sua vida? O que você poderia fazer de diferente hoje com essa situação do passado? 2. O que te impediu de tomar essa decisão? Então, por exemplo, você podia ter saído correndo. Por que você não saiu correndo?
Então, você vai responder. 3. O que vai ser ruim no futuro se você não mudar essa visão que você tem? Então, vamos lá. Escolher uma coisa ruim. Se você não mudar essa maneira de você olhar para essa coisa, o que pode prejudicar o seu futuro? Quem você se torna se você tomar a decisão de ressignificar esse seu passado? Então, é assim que você quer se enxergar? É assim que você quer se ver daqui para frente? E por último, com tudo que você sabe hoje, qual o conselho que você daria para você mesmo naquela época? Então, gente, o que acontece? Nós somos responsáveis pela vida que nós estamos levando. E quantas vezes nós falamos não para nós mesmos? Então, façam essa tarefa. Essa tarefa eu aprendi hoje na minha mentoria. O Daniel tá aqui, gente. Elisandra, seja bem-vinda. Débora, Jussara, bom dia para vocês. Então, essa tarefa foi passada hoje pela manhã pelo meu mentor, Dan Magalhães. E eu já estou compartilhando essa tarefa com vocês. Por quê? Porque essa tarefa mexeu muito comigo. E eu quero hoje compartilhar algo que aconteceu comigo, com vocês. Então, vamos lá. Eu, Flávia, já estou trabalhando nessa área de desbloqueios. E eu venho realmente ajudando pessoas. Pessoas que querem realmente sair daquele lugar aonde se sentem mal, se sentem paralisadas, que não conseguem realmente descobrir o porquê que elas não prosperam, porquê que elas não continuam. Então, o que acontece? Eu venho me dedicando praticamente assim, a minha vida a isso. Por quê? Porque eu, depois da minha libertação do álcool, eu buscava responder essa pergunta. Porque o que acontece? Se eu conseguir me libertar de um vício, qual era a pergunta que a Flávia fazia para ela mesma? Como eu posso ensinar as pessoas? Porque se aconteceu algo comigo que transformou a minha vida, a minha busca, depois de vencer o alcoolismo, era como ensinar. Como explicar para as pessoas que elas também podiam, que elas podiam vencer o que elas quisessem. Porque eu tenho o entendimento que eu me posicionei, eu falei assim, eu quero. Mas como que funcionava isso? Como é que era isso dentro do meu cérebro? Era algo que eu pensava e eu transformava em ações? Então, por isso, esse mergulho dentro desse autodesenvolvimento, desse autoconhecimento. Por quê? Para buscar entender o que havia acontecido comigo. E nessa busca, eu encontrei respostas. E hoje eu vivo para compartilhar com as pessoas as coisas que eu aprendi. E eu ensino para as pessoas as coisas que geraram resultado na minha vida e que continuam gerando. E eu não paro de estudar, mas eu não paro de praticar. Por quê? O conhecimento guardado para mim, ele não transforma, ele não gera transformação em ninguém, nem transformação em mim mesma. Então, eu tomei a decisão de aprender, de estudar, de entender, mas também de ensinar, de mostrar para as pessoas que elas podem e que elas conseguem. Então, o que acontece? Highlander, meu lindo, gente, um aluno, um ex-aluno meu, seja bem-vindo. Manuel, gente, amo esse garoto de paixão, é um menino lindo, abençoado, coisa mesmo de Deus. Ai, que gracinha, mandou um coraçãozinho pra mim, um olhinho com coração. Então, gente, o que acontece? Muitas das vezes, nós nos sentimos paralisados, a gente fica parado, estagnado, por quê? Por conta desses traumas que a gente viveu no nosso passado, principalmente na nossa primeira e na nossa segunda infância. E aí, a gente cresce e a gente vai carregando assim, é como se a gente criasse cascas. E essas cascas nos protegessem. E a nossa
proteção, muitas das vezes, é uma proteção que a gente se protege da gente mesmo. Então, dependendo do jeito que a gente age, a gente se machuca. E aí, nós vivemos fugindo das pessoas. E principalmente, a gente foge das pessoas que mexem nessas feridas que nós temos. Então, isso é algo muito sério. Então, eu hoje quero desbloquear as pessoas que quiserem ser desbloqueadas, para que elas vençam essas coisas que impedem elas de alavancar, de prosseguir, de prosperar, tá bom? Gente, vou fazer uma oração, vou finalizar. E eu desejo a vocês uma excelente terça-feira. Amanhã a gente tem de novo a nossa live às 8h03 da manhã. E muito feliz, Highlander, de você estar aqui, tá bom? Senhor, eu sou grata por esse momento, Senhor, aqui, com todas essas pessoas que estiveram comigo aqui, online, ao vivo. E também sou grata, Senhor, por todas as pessoas que eu sei que o Senhor vai fazer com que essa live chegue. Eu amo e eu oro para que todas as pessoas que me escutarem possam se sentir amadas, sentir o amor do Senhor, porque o Senhor nos ama do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, porque na realidade o Senhor sabe quem nós somos. Então o Senhor ama o Highlander do jeito que ele está, ama o Manuel, ama a Débora, ama a Ingrid, ama a Jussara. O Senhor nos ama como nós estamos, porque Ele sabe quem nós somos, tá bom? Gente, um beijo e eu amo vocês. Fiquem com Deus.